Senhor quem me mandou boas notícias anunciar. Ao pobre, a quem está no cativeiro, libertação eu vou proclamar. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia, com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Hoje se cumpre esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Rezemos por um instante em silêncio. Peçamos ao Divino Espírito Santo que abra nossa inteligência e nosso coração para que compreendamos esta palavra e sejamos transformados por ela. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, estas leituras que acabamos de ouvir falam-nos do que é a palavra de Deus, qual é sua função e sua eficácia sobre nós, em nossa vida. A nós que escutamos todos os domingos, na primeira parte da celebração, na liturgia da palavra,
escutamos a palavra de Deus. O Santo Padre, o Papa Francisco, quis corrigir um desvio em muita mente católica, que tirou do domingo a centralidade da palavra e acha que domingo é somente o dia de receber a Santíssima Eucaristia, mas com um discreto ou acentuado desprezo para com a palavra. Por isso, por causa das leituras que acabamos de ouvir, o Santo Padre, o Papa Francisco, instituiu hoje o Domingo da Palavra de Deus, para dizer que domingo é dia também da palavra, e a eficácia sacramental da Eucaristia depende do operar da palavra. A graça sacramental da Eucaristia atua naquilo que você permite que a palavra prepara, naquele coração, naquela mente, naquele ambiente. Não é como muitos católicos, ignorando hereticamente o que é a Sagrada Eucaristia, acentuam, e não peço jamais que diminuem o acento da admiração e da adoração a Jesus Eucarístico, mas comecem hoje a zelar pela qualidade da escuta da palavra, porque Maria disse domingo passado: fazei o que ele vos disser. Escutem, escutem e façam. Para isso, nós precisamos disposição de escuta. Vamos ao Evangelho. No seu texto, no seu folheto número 11, Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 1 a 4, e depois capítulo 4, 14 e 21. Nós já começamos a ler o Evangelho de Lucas lá em novembro, no primeiro domingo do Advento. Todo o texto do primeiro até o terceiro capítulo nós lemos. A introdução que apresentava os anúncios e a atuação de João Batista, os anúncios e a chegada de Jesus até o batismo dele há 3 domingos atrás. Hoje a gente como que abre o Evangelho, saltando o primeiro, o segundo, o terceiro capítulo, como que lendo os primeiros versículos de Lucas, para depois ir aos primeiros versículos do capítulo 4, que falam-nos da atuação de Jesus no mundo. Vamos lá? Então a gente começa no capítulo 1, versículo 1. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós. Como nos foram transmitidos? Leiam. Por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Lucas está entre o ano 80 e 85. As testemunhas oculares da palavra estão quase todos já no fim da vida. Morreram ou estão já bem idosos. Lucas se preocupa com essas testemunhas, terminando a missão delas como testemunhas oculares, ministros da palavra, pregadores daquilo que ouviram. E Lucas, que tem apenas o Evangelho de Marcos, bem sintético, 16 capítulos. O Evangelho de Lucas são 24 capítulos. Lucas se preocupa com muitas coisas, sobretudo na convivência com ele, com Paulo. Na pregação da palavra de Paulo, Lucas percebe que precisaria de uma base mais sólida, mais acurada dos acontecimentos. E ele pesquisa e escreve o seu Evangelho. Versículo 3. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio. Lembra que só Lucas tem o Evangelho da infância de Jesus detalhadamente. Continuem. Também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Teófilo. Filo, amigo, Teo, Deus. Então Lucas escreve o Evangelho dele com uma preocupação. É preciso
que para você ler o Evangelho de Lucas, o critério para você compreender é se você é amigo de Deus. Se você tem lido Lucas e não tem compreendido, falta-lhe amizade com o Senhor. Tá claro? Cuide da sua amizade com o Senhor, na oração, na qualidade da escuta. Cultive uma intimidade, alcance a intimidade de filos de Deus, amigo de Deus, que a compreensão lhe chegará. Tá claro? Bom, dito isso, deste modo poderás verificar. Olha a segurança do evangelista. Versículo 4. Deste modo poderás verificar. Leiam. A solidez dos ensinamentos que recebeste. Quer dizer, você já recebeu ensinamentos. Agora o que você vai ver no evangelho é verificar a solidez. Esta é a função da pregação e esta é a função da catequese. A pregação e a catequese verificam a solidez dos ensinamentos dados pelos pais, mães, padrinhos, madrinhas e avós. Tem um monte de meninas e meninos que chegam para a catequese com 8, 9, 10 anos, sem nenhuma base de ensinamento. Nós vamos ter que fazer uma mudança radical na catequese. Antes da meninada receber a catequese, que é verificação da solidez do ensinamento que recebeu, é preciso dar o ensinamento. Então nós vamos começar aqui na paróquia um empreendimento de conversar com os pais, ajudar os pais, antes de trazer menino pagão para a catequese, que não tem noção da fé, nós vamos ajudar a vocês dar ensinamento da fé, para que depois eles entrem para a catequese para verificar a solidez do que você ensinou. Amém? Vai, reage. Vai sobrar para vocês, pais e mães, avós e avós. Agora o salto. Todo o evangelho da infância até o batismo do Senhor, a gente vai lá para o capítulo 4, versículo 14. O capítulo 4, versículo 1 até o 14, relata exatamente, termina o evangelho, o capítulo 3 de Lucas, com o batismo de Jesus e o Espírito Santo pousando sobre ele e a voz dizendo: tu és o meu filho amado. Encerrou o capítulo 3. Aí, sai Jesus das águas do batismo, o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto. Ele fica 40 dias e 40 noites, é tentado por Satanás, depois de sentir fome e sede, vence as tentações, e esta cena que a gente vai ouvir agora é imediatamente após Jesus vencer e calar Satanás. Vamos lá? Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia. Voltou de onde? Do deserto, onde ele venceu as tentações. Entendido? Leiam. Com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Prestemos atenção no elemento fundamental da teologia de Lucas. Ele foi batizado, o Espírito sobrou sobre ele. Ele é concebido por obra do Espírito Santo. O Espírito Santo o conduziu para o deserto, onde ele jejuou e orou e sentiu fome e sede e foi tentado e venceu a tentação. Agora, o mesmo Espírito Santo o conduz de volta para a sua terra, para a Galiléia, e sua fama se espalhou em toda a redondeza. Versículo 15, ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. Todo pregador experimenta isso. A primeira etapa da vida do pregador é um ensino entusiasmado feito pelo pregador, que gera elogio, empolgação de quem escuta. Depois, o trem começa a arder. Vamos lá? E veio à sua cidade de Nazaré, onde se tinha criado.
Se alguém prestou atenção, as catequistas e os pais, naquele domingo da Sagrada Família, em que Jesus se perde da comitiva, lembra? Da caravana, e o evangelista contava como é que era ir a Jerusalém, participar da Páscoa, e repetia, conforme o seu costume, também este ano, conforme o costume. Agora nós demos um salto para Jesus, 30 anos depois, e vai aparecer de novo o costume. Só para ter unidade no raciocínio, veja. E veio versículo 16, e veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme seu costume. Vai, igreja. Entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. E levantou-se, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Não de qualquer modo, mas conforme costume. Religião é costume, é repetição de hábitos, é roteiro itinerário permanente de instrução na vida. Fé, celebração dominical, participar da missa para os meninos e meninas deve ser costume. Não adianta pôr na catequese se o menino ou a menina não tem costume. Não adianta. Só o costume alcança a clareza de ficar adulto, entrar na sinagoga no dia de sábado, levantar para fazer a leitura. Quando a gente chama para colaborar nos serviços da igreja, quase todos ficam inseguros e nervosos com levantar-se para fazer uma leitura aqui, não é? Ou colaborar em qualquer ministério e serviço. Bate aquela inquietação se vai dar conta. Pronto, é um costume. Que costume é esse? Esse costume, ele está descrito de forma mais detalhada, exatamente para a catequese do Antigo Testamento. Eu vou pedir de vocês um esforço generoso, porque você vai compreender o que é o costume. Vamos lá? Pegue comigo brevemente a primeira leitura do livro de Neemias. Quero tirar para vocês ao menos 3 ideias centrais para entender que costume é esse de Jesus na sinagoga aos 30 anos. Naqueles dias o sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens, de mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Não vinha para a assembleia menina e menino que não era capaz de compreender, porque tinha a instrução, o costume em casa. Era o primeiro dia do 7º mês. Assim, na praça que fica defronte da Porta das Águas, do lado de fora, na entrada da área do Templo de Jerusalém, Esdras fez a leitura do livro. Leia, surpreendam-se com o que vem. Desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Era a liturgia do Shabá, do sábado, a liturgia da palavra. Era um costume. Entrava na sinagoga ao nascer do sol. Os primeiros raios do sol iluminavam você entrando na sinagoga. E se participava da liturgia da palavra, quer dizer, a primeira parte da missa, do amanhecer até que hora? Você aguentaria uma reza desse tamanho todo domingo? Do amanhecer até o meio-dia? Sua fé sobreviveria com uma liturgia solene do amanhecer até o meio-dia, escutando a palavra e as pregações e cantando os louvores a Deus. Sabe por que do amanhecer até o meio-dia? Olha a simbologia.
você entrava na igreja, ainda na sinagoga, ainda na penumbra, e saía da sinagoga, que era construída com a porta de frente para o nascer do sol, a arquitetura sacra, e a porta da sinagoga era um ponto de referência para você ter critério para, do amanhecer até o meio-dia, escutou a palavra, vai começar a sua semana, você entra, sai da sinagoga e entra para o mundo com o mínimo de sombra, se chamava de conduzidos pela sombra zero, pela escuridão ou pela treva zero, significava o mínimo de sombra, clareza total, iluminação plena da palavra. Você saía da sinagoga, o sol representava exatamente a luz e o clarão da verdade da fé, e você saía sem nenhuma sombra para não ter nenhum tropeço naquela semana inteira. Você sai da igreja assim todos os domingos, sombra zero te conduzindo e te guiando. Você aguentaria essa reza cumprida desse tanto? E não só, o povo não ficava escutando a palavra não, todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Versículo 4: Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira, o ambão onde eu estou aqui, erguido para este fim, esta peça onde põe o livro da palavra. Estando num lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. E quando o abriu, leiam. Todo o povo ficou de pé. Leiam. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, levantando as mãos. Amém, amém. Brada, igreja. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor, com o rosto em terra. Você imagine, Jesus é a palavra viva de Deus Pai, que se encarnou no meio de nós. Você imagine o dia que houver católico, que ao escutar a palavra, se prostra dizendo amém, amém, com o rosto por terra, que fica de pé, levanta os braços e brada amém, amém, ajoelha, prostra-se com o rosto por terra e diz: eu me submeto a esta palavra, adora na presença do Senhor, não é na presença do livro não. Não somos a religião do livro, não é um feixe de norma, regra e doutrina. A palavra é o próprio Deus vivo em diálogo. Que pena que nós católicos não sejamos tão zelosos com a palavra, do tanto que devemos ser zelosos com Jesus na Santíssima Eucaristia. Uma reza cumprida do amanhecer ao meio-dia, e com a participação ativa, levanta, ajoelha, prostra-se, põe o rosto por terra, levanta os braços, aclama. Não é um povinho xoxo não, reage. E ainda você vai ver um povo que é tão tocado, mas tão fortemente tocado, que vai às lágrimas ao ouvir a palavra. Vamos ver? Versículo 8, não é? E leram clara e distintamente o livro da lei de Deus e explicava seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. Olha quem estava: o governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíram o povo, disseram a todos: bradem. Este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. É o dia consagrado ao Senhor vosso Deus, é dia de escutar o Senhor. Tira o celular da mão, desliga a encrenca do celular, esqueça o relógio. Esse dia não é seu, é do Senhor. Fique na presença dEle. Vai, continue a leitura. Não fiqueis tristes nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. O dia que você, ao ouvir as palavras do Senhor, receber os dons das lágrimas e experimentar a força da palavra do Senhor,
descendo como água, chuva que cai na terra seca e vai encharcando e torna fértil para fazer a semente brotar, aí você vai poder dizer: agora sou cristão de verdade. Pode tremer o tanto que for diante de Jesus sacramentado, mas se não chorou diante da palavra, a eficácia sacramental da Eucaristia está comprometida, porque o terreno não foi preparado. Está claro? Está claro? Qualidade de escuta, que Maria falou domingo passado: fazei o que ele vos disser. Qualifique a escuta, para dar conta de fazer no mundo. E Neemias disse-lhes: ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces, repartir com aqueles que nada prepararam, pois este dia é santo para o nosso Senhor. Brada, leia, igreja. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Você sai da igreja no domingo, depois de escutar a palavra e receber a Santíssima Eucaristia, dizendo: eu estou indo para casa. Não é a lei, não é a norma, não é a doutrina, não é a regra, não é a obsessão por ritos rígidos e rigorosos cumpridos, mas eu vou para casa guiado, a alegria do Senhor é que é minha força. Oh glória! O dia que tiver católico na porta da igreja, transbordando e chegando em casa, transbordando, dizendo que a minha força para enfrentar essa casa, esse casamento, essa família, esse trabalho meu na minha profissão, estes problemas e dificuldades que eu enfrento na minha existência, no meu corpo, no meu embate nesta vida, mas o que me sustenta é porque é a alegria do Senhor é que é minha força. Aí nós podemos dizer: agora sim tem um povo segundo os critérios de Nossa Senhora, que escuta Jesus e faz o que Jesus mandou. Amém? Reage, reage. De vez em quando alguns pensam que eu sou herético porque eu falo para bater palma na hora da missa. Vai ler Neemias, vai ler a liturgia dos Salmos. Veja o quanto os salmos falam de cantar, dançar, pular na presença do Senhor. Se você for numa sinagoga, eu até te recomendo, numa sinagoga clássica, o rito da liturgia da palavra na sinagoga é: o rabino, pregador, tem um armário gigantesco como o nosso sacrário, aqui atrás do púlpito, do ambão. Um armário gigantesco cheio dos rolos da Escritura. E eles começam cantando e salmodiando, louvores, louvores a Deus. Numa certa altura, tocam sinos e campainhas. O escriba levanta, o rabino, dirige-se ao sacrário da palavra, abre o armário da palavra, o sacrário, pega o rolo da palavra e entra para o meio da assembleia, cantando e dançando. Eu tive a graça de ver isso muitas vezes em Israel. O rabino vai às lágrimas, ele canta e dança e chora. E às vezes ele perpassa a sinagoga várias vezes, enquanto todos não estiverem chorando de vontade de escutar o Senhor, ele não abre o livro e não lê. Porque aqui, minha gente, se trata de uma liturgia que prepara, que ativa a interioridade para a qualidade da escuta. O nosso problema no cristianismo moderno é uma pobre qualidade de escuta. O emburrecimento que a internet trouxe, em que cristãos se baseiam em videozinhos de 6, 10 segundos e querem ser católicos seguindo doutrinações, domesticações com videozinhos estúpidos de internet, mas que não tem qualidade de escuta, porque tem preguiça de escuta do Senhor, do amanhecer até o meio-dia. Qualifique sua escuta. Amém? Volta ao Evangelho. Eu estou normal, tá? Super normal.
Se tem algum médico aí, prepara um comprimidinho para baixar a pressão daquele debaixo da língua rápido. Tá, Mauri? Vamos lá? Versículo 17 no Evangelho. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo solenemente o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito. Preste atenção no que ele vai ler. O que vem agora é um dos temas mais polêmicos e é de propósito o enfrentamento que esse texto vai apresentar. Onde está escrito... Jesus propriamente está em Isaías 61, versos 1 a 2. Versículo 18. De novo a figura do Espírito Santo. Bradem, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção. Espere lá. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção. Pais e mães, padrinhos e madrinhas que batizaram crianças agora há pouco. Preste atenção para que é que a gente recebe o Espírito Santo no batismo. Nós recebemos o Espírito Santo no batismo para 5 coisas. O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me consagrou com a sua unção. Para 5 atividades. Primeiro, para anunciar a boa nova aos pobres. Segundo, enviou-me para... proclamar a libertação aos cativos. Espera lá. Terceiro, e aos cegos a recuperação da vista. Quarto, para libertar os oprimidos. Quinto, e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Domingo passado, Nossa Senhora pediu para fixar os ouvidos no que ele falava. Agora ele fala, quando você fixa os ouvidos, os seus sentidos vão sendo cristianizados. Seus sentidos vão sendo cristificados. Cristianizou, cristificou o sentido da audição, agora do olhar, depois do tato, do palato, do olfato. É maravilhoso isso. Cristianizar, cristificar os seus sentidos pela escuta. Então, versículo 21, então começou a dizer-lhes. A pregação de Jesus é uma frase só. Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Silêncio absoluto na sinagoga e um estranho desconforto começa a suscitar e a brotar. Quem é esse camarada que viveu 30 anos aqui nesta comunidadezinha, na sinagoga de Nazaré, viveu e participou conosco desde o seu nascimento até os 30 anos, e agora entra aqui, abre o livro das promessas de Isaías, promessas que estão vinculadas ao primeiro momento da história de Israel, o desmantelamento e o esfacelamento da história de Israel, que preparou a invasão da Assíria em 721, e depois vem os babilônios, os persas, os gregos e o Império Romano, numa sucessiva história de 700 anos de opressão e de violência. O profeta Isaías prepara o povo para o embate que vem. Aquela glória mundana do reino de Israel, que começou a produzir em Israel o modelo das potências político-militares vizinhos, o modelo de Israel que começou a reproduzir o estilo da economia, da violência, da opressão, dos impostos e das armas. O profeta Isaías diz: não, o Messias que virá, não virá com o modelo dos interventores militares estrangeiros que entram aqui e saqueiam nossa nação. O Messias que virá, ele virá e olhará, depois de receber a unção, ele olhará primeiro
para os pobres, os cativos, os cegos, os oprimidos, curará, libertará esses e dirá que tudo é de graça. Não é dízimo e nem oferta que compra a bênção e a graça. Amém? Reage. Reage. Vai. Agora, nos costumes de hoje, dos cristãos que vêm para a igreja, conforme o costume, já influenciados pela barbárie da internet, e entram aqui sem nenhuma educação para escuta, entram já supondo que estão prontos, e escutam um padre, ou principalmente um bispo, pregando vigorosamente, falando dos pobres, dos cativos, dar libertação, os cegos, recuperação da vista, aos oprimidos libertar. Diz assim: esse padre, esse bispo é de esquerda, é comunista. Que pobreza! A Bíblia tem mais de 35 mil versículos. Tem mais de 2.000 versículos na Bíblia falando de pobre, viúva, órfão, migrante, estrangeiro, oprimido, prisioneiro. Mais de 2.000 vezes repete-se na Bíblia essas categorias. Isso não é cartilha da ideologia marxista comunista. É o marxismo que se apropriou da sensibilidade cristã e a esquerda sequestrou a pauta da causa do reino de Deus e passou a dizer que só ela responde à causa do reino de Deus. E a direita, com medo de ser de esquerda, não toca nesses assuntos de pobre, oprimido, cativo, órfão, viúva, estrangeiro, migrante. Por estupidez. Quer ser católico tradicionalista, mas tem medo do conteúdo central da Bíblia. Por estupidez, para não ser marxista. Supere os marxistas, apresentando uma visão cristã, centrada na pessoa de Jesus e na obra redentora de Jesus. Corrija o marxismo, não negando a centralidade de Cristo e da obra de Cristo, mas afirmando-a. Está claro? Está claro? Reage. Reage. Pare de ser fiscal na missa e converta-se em escutador do Senhor. Ainda que a precariedade do pregador apareça de vez em quando mais evidente do que a força da palavra, mas entre a precariedade, as limitações e ambiguidades do pregador, fique com a força da palavra. Entre a precariedade do pregador e a força da palavra, saiba fazer a escolha. Amém? Domingo que vem é festa da apresentação do Senhor. A gente vai voltar a Jesus com 8 dias de nascido apresentado no templo, e a gente não vai ver a conclusão desta cena de Jesus. Quando Jesus diz assim: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir, acontece o seguinte: todos na sinagoga começaram a cutucar uns aos outros e a fuxicar baixinho. Quem é esse pregador? Não é o filho de José? Não é o filho de Maria? Não é o carpinteiro? Aí Jesus toma a palavra de novo e fala: na verdade, um profeta só não é estimado em sua pátria, em sua parentela. Todos mataram os profetas para serem fiéis à lei, diz Jesus. Quando, no capítulo 4, no versículo 28, quando Jesus diz isto, falando da graça de Deus que operou na viúva de Sarepta e no leproso Naamã, o sírio,
Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da sinagoga, empurraram-no para fora da cidade, levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de precipitá-lo, lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou sua missão. Eu estou antecipando para não correr o risco de você sair daqui sem entender que da admiração e do elogio veio a segunda sentença de morte de Jesus. A primeira foi quando o rei sabe que nasceu um rei. Lembra? Agora, a segunda sentença de morte que Jesus recebe, pasmem, foi na comunidade dele, entre a parentela, porque ele caiu na loucura de dizer que Deus entrou na história, que ele é verdadeiramente Deus, o servo, o Messias, o Filho do Deus vivo, que veio para se aproximar do pobre e dar-lhe a boa nova, dos cativos dar-lhe libertação, dos cegos a recuperação da vista, dos oprimidos a libertação, e dizer ainda que tudo isso é de graça. Não é dízimo, nem oferta, nem penitência e sacrifício que compra, mas é graça. Talvez você tenha dificuldade de entender, porque fique com medo da cartilha marxista, e com medo porque se falar em categorias sociológicas de gente mais da situação de pobreza, você pensa que é de esquerda. Eu vou te propor um exercício que você nunca mais vai esquecer. Para você sair dessa igreja com a unção e dar conta de ser missionária e missionário do Senhor junto aos pobres, cativos, cegos e oprimidos, eu vou te pedir que você permita que Jesus se aproxime de você e você conte para Ele, ou deixe que Ele toque você naquilo que você se encontra em total pobreza, precisando do toque da graça dEle. Quais são suas pobrezas? Em que e para que você se encontra pobre, destituído de condições? Em que e para quais situações você se encontra num cativeiro? Ou quais são seus cativeiros? Cativeiros ideológicos, cativeiros doutrinários, de alguns padres influentes da internet que botou você dentro de um cativeiro e você vai a qualquer missa e só enxerga o mundo no quadrado do cativeiro das ideologias dos pregadores aí. O cativeiro das suas emoções feridas e machucadas por seus traumas. Quais são seus cativeiros? Para quais realidades você se encontra cego e não enxerga? Entra e sai da igreja sem luminosidade da palavra nenhuma. Quanto mais você volta da igreja, pior você volta para a sua família, para o seu trabalho e para o mundo, porque não permite recuperar a luminosidade da verdade da palavra. Qual é sua cegueira? Deixe o Senhor recuperar a amplidão da sua visão. Permita que o Senhor toque e liberte você de todas as coisas para as quais você se encontra na opressão. O que é ou quais são as opressões que te dominam, te espremem hoje? Se você experimentar o Senhor te tocar e ser um Messias que se aproxima e toca você e liberta você, você vai sair daqui sabendo quem são os pobres, os cegos, os cativos, os oprimidos, as viúvas, os órfãos, os migrantes, os estrangeiros, que precisam de você. É só você se colocar no lugar deles, não nas mãos das correntes ideológicas, mas nas mãos do Senhor. Amém? Incline a sua cabeça. Deixe o Senhor se aproximar agora de você e tocar você. Hoje, se cumpre esta passagem da Escritura que você acaba de ouvir. Hoje, o Senhor se aproxima de você e toca a sua pobreza, toca
as suas prisões, os seus cativeiros. O Senhor toca as suas cegueiras. O Senhor toca as suas opressões e te liberta, te recupera, te salva. Porque Ele é Senhor. Mais do que todas as forças e potências das ideologias, das precárias convicções que alienam você e não deixam você experimentar a força da palavra e ser resgatado pela força da palavra. Fale com Ele, com lágrimas. Ao ouvir a palavra, peça dele o dom das lágrimas e diga: Senhor, que esta palavra seja hoje a minha cura, o meu remédio, a minha libertação e a minha salvação para todas as realidades que só o Senhor pode curar-me. Eu aceito, eu acolho. Permita a autoridade de Jesus em você e fale com Ele. Liberta-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Liberta-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, liberta-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, liberta-me, Senhor Jesus. Cura-me, Senhor, com teu Espírito, Cura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Cura-me, Senhor, de minhas pobrezas, meus cativeiros, Cura-me, Senhor, minhas cegueiras, minhas opressões. Cura-me, Senhor. e minha alma reviverá. Reviverá para te adorar. Para te adorar, De pé, igreja. para te louvar, Deixe o folheto no banco, estenda as mãos para a cruz. Senhor Jesus. Para te adorar, cante. Para te adorar, Para te louvar. Cura-me, Senhor Jesus. Estenda as mãos para a cruz e reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Na cruz, na cruz, o Senhor se fez o Senhor se o fez pobre, o pobre, o prisioneiro, o prisioneiro, perdeu a visão, perdeu a visão, perdeu a liberdade, perdeu a liberdade, foi oprimido, foi oprimido, porque na cruz porque na o cruz Senhor assumiu o Senhor assumiu sobre o seu corpo sobre o seu as corpo nossas dores, as nossas dores, as nossas provações, as nossas provações, as nossas tribulações. as nossas tribulações. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus. porque na cruz Porque o Senhor se apresenta o Senhor se e apresenta se oferece Se oferece como o remédio perfeito como remédio perfeito para a nossa cura, para nossa a nossa libertação, para a nossa libertação, a nossa salvação. a nossa salvação. Toca-me, Senhor, Toca, Senhor, hoje com a tua palavra hoje com a tua e opera em mim e opera em agora esta palavra esta palavra que eu acabei de ouvir. que eu acabei de ouvir. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça e acolha esta palavra que se torna um acontecimento, que se torna uma realidade, que se torna fato na sua vida. Agradeça e louve o Senhor que opera esta obra extraordinária de se fazer vivo e presente aqui em você, acontecimento de salvação na sua vida. Louve o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Da sua pobreza e da sua pequenez, abra seus olhos, abra seu coração
E dirija para quem está do seu lado e ofereça um abraço da paz, do amor. Canta, canta e abraça, desejando a paz. Paz. Para te louvar, cura-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar, cura-me, Senhor Jesus. E reage com uma salva de palmas para Jesus. Brada, brada, igreja. Reage, igreja. Palmas para Jesus, palmas para o Senhor, palmas para Jesus, palmas para o Senhor. Amém. Amém. Imagina nós todos lá fora numa área, na praça, podendo lançar com o rosto por terra o chão quente desse solzão, só para adorar e dizer obrigado, Senhor. Amém? Então firma a sua voz e professe com todo vigor.